E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, duas materinhas como de praxe, tá? Para você ficar bem informado. Primeira matéria: produtos refrescantes à base de mentol podem aumentar o risco de insolação, diz especialista japonês. Então isso aqui já para você ficar bem alerta, porque tá muito quente, muita gente usa esses produtos à base de mentol, os mentolados, e pode ser que não seja uma coisa boa, tá, para você. E segundo, não vai ser fácil, disse agricultores e governadores de todo o país, para aumentar a produção do arroz no Japão. Então já sabe que pode ser má vontade ou pode ser dificuldade, e você vai decidir, tá? Quando eu trazer a matéria, depois você escreve para mim. Mas vamos aqui, vamos começar aqui a parte dos produtos mentolados. Porque está muito quente aqui no Japão, tá? Você vê que tem locais que, dependendo, extrapolam, como é que fala assim, as altas temperaturas, e nisso muita gente usa aqueles paninhos mentolados, sprays que eles prometem baixar a temperatura e etc. Tá? Dependendo, pode ser que não seja bem assim. Porque existe aquela tal da baixar realmente a temperatura e a sensação térmica. Tá? Então, pode ser que seja um risco meio complicado, mas olha só. As alegações de que os produtos que contêm mentol, conhecidos por sua sensação refrescante, podem não ser eficazes contra a insolação e podem até aumentar o risco de desenvolvê-la, têm sido frequentemente publicadas nas redes sociais. Mas por que o mentol cria essa sensação refrescante? Tá? E será que ele é realmente contraproducente para a prevenção da insolação? Os principais pontos levantados nas postagens das redes sociais são as seguintes: o mentol engana o cérebro, fazendo-o pensar que está frio, mas na verdade não reduz a temperatura corporal. Portanto, não é eficaz contra a insolação. É aquilo que eu falei, entre baixar realmente a sensação térmica. Tá? E pode dificultar a percepção dos sintomas, aumentando potencialmente o risco de insolação. Nessas afirmações são precisas e como exatamente o mentol faz a pele ficar fria. Porque agora, nessa época do ano, você vê que tem muita gente sendo internada por insolação, tá? Ou o famoso Natsubate, ou como se fala assim, outra coisa parecida. Tem gente morrendo, tá? Muitos dos que faleceram, tá? Tinha ar-condicionado em casa, mas não estava ligando, por incrível que pareça. Por quê? Não tinha dinheiro para pagar a conta. Para você ver como é que a situação tá. Japonês, por que você não soltou sobre isso? Porque eu não gosto de ficar falando sobre falecimento. Teve uma matéria que eu trouxe falando sobre falecimentos e mortes, depois eu parei. Mas toda semana tem saído. Tá? É complicado pra caramba. Tá? Mas pedimos a Naoto Fuji, professor associado de Fisiologia do Exercício da Universidade de Tsukuba, que também realiza pesquisas básicas sobre a termorregulação para a prevenção de insolação, para explicar o mecanismo. A experiência sensorial da temperatura aparentemente envolve uma proteína chamada TRPM8, que atua como um sensor para detectar a temperatura e é encontrada em vários tecidos do corpo, incluindo os nervos sensoriais. Quando o mentol do spray ou lenços refrescantes é aplicado na pele, porque tem aqueles lencinhos que as pessoas usam para se refrescar também, o TRPM8 é ativado e, mesmo que a temperatura real não tenha caído, informações indicando que está frio ou que a temperatura caia são enviadas para as áreas centrais do processamento do cérebro, que integram e processam as informações de temperatura corporal e geram sensações térmicas. Isso faz com que o centro cerebral determine que a temperatura caiu, resultando na sensação de frio. Na realidade, a temperatura da pele não diminui, mas o cérebro central é induzido a acreditar que sim. Como resultado, a resposta natural do corpo de se refrescar por meio da transpiração é retardada. Isso faz com que a quantidade de calor liberada diminua, resultando no aumento da temperatura corporal,
explica a Fuji. Olha, você viu o perigo que é? Então já vou te pedir encarecidamente. Você vê que eu não sou de ficar pedindo, tá, para as pessoas compartilharem matérias. Mas se você tiver alguém aqui no Japão que tá nesse calorzão danado, que fica usando muito esses produtos mentolados, compartilhe essa matéria com ela. Compartilhe esse vídeo com ela para ver o tamanho do perigo que é. Então às vezes você ir lá debaixo de uma torneira lá, passar uma água gelada, pode ser muito mais vantajoso do que você ficar usando esses produtos, como é que se fala, mentolados. Tá? Então você vê o perigo que isso é. Então se você puder, por favor, encaminhe para as outras pessoas, para elas terem uma ideia real e potencial do perigo que isso é. Tá? Mas continuando aqui. É bem possível que o mentol aumente o risco de insolação, diz Fuji. Esse risco potencial também foi destacado em uma declaração de consenso emitida por especialistas, incluindo os da Europa e dos Estados Unidos, em 2020, antes das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. Então você vê que não é só o Japão que está falando isso. Tá? No entanto, Fuji acrescentou, em ambientes onde a temperatura corporal não aumenta, debaixo geralmente na muita sombra, ventilado, etc., o mentol é eficaz para aliviar o desconforto causado pelo calor. Pode ser uma boa ideia usá-lo para melhorar a eficiência no trabalho nessas condições. Então você vê que existe uma condição pré-determinada. Não é em qualquer condição. Seu conselho sugere que é melhor usar o mentol de acordo com as circunstâncias, entendendo seus efeitos. Então, quais são as estratégias eficazes contra a insolação, de acordo com Yasufumi Miyake, médico especialista em medicina de emergência e diretor da Organização de Desenvolvimento para o Progresso da Educação de Medicina Clínica? Caralho, para que botar um nome desse tamanho? Porra, é tenso. Evitar a exposição prolongada ao calor é crucial. Ao ar livre, é importante permanecer na sombra o máximo possível e caminhar pelo lado norte dos edifícios para evitar o calor radiante da luz do sol. Caminhar na sombra, né, basicamente. Das superfícies das estradas e das paredes. Além disso, refrescar-se, mantendo-se hidratado e descansar são medidas eficazes. Ao sentir-se calor, recomenda-se resfriar em áreas onde Olha só essa dica. Ao sentir calor, recomenda-se resfriar as áreas onde as veias grossas correm próximas à pele, como axilas, virilha e nuca. Segurar pequenas bolsas de gelo na palma das mãos por 10 ou 15 minutos também pode servir como pré-resfriamento para baixar a temperatura corporal antecipadamente e prevenir a insolação. As pessoas também devem se reidratar antes de sentir sede e estabelecer intervalos regulares para beber água, como acordar, ao acordar, antes de sair de casa e ao chegar ao destino. Além disso, como o aumento na movimentação muscular gera ainda mais calor dentro do corpo, é importante evitar exercícios em condições de calor. E Miyake acrescenta, é importante procurar ajuda, como chamar a ambulância sem hesitar se você sentir que está em estado de emergência. Olha aí. Então já dá para você ter ideia o tamanho do perigo desses produtos, tá, que estão vendendo ultimamente no Japão. Então, se você puder, não faça uso deles. Se você for usar, tome cuidado, porque isso aqui pode dar um efeito placebo ali, tá, que pode te levar a ter ter um colapso. Então, tome cuidado. Mais uma vez, peço, tá, se você conhece alguém que mora aqui no Japão ou em lugar muito quente, que faz uso de produtos desses mentolados, caminhe esse vídeo para ele ter noção do tamanho do perigo. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo. E clique no todos, tá? Porque se você clicar só no inscrito, dependendo, você não vai receber, porque o YouTube ele não fica repassando. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão. Segunda matéria. Em relação à mudança das políticas para aumentar a produção de arroz,
As partes interessadas do setor agrícola de todo o país expressaram as preocupações de que não será fácil. Aquilo que eu falei. Pode ser má vontade, sim ou não. Depois você escreve para mim aqui nos comentários. Tá? Mas o faça depois de ver a matéria, pelo amor de Deus. Porque tem gente que comenta a matéria sem ver a matéria. Como é que você sabe disso, japonês? Porque às vezes eu posto os vídeos. O vídeo não está com... O vídeo, por exemplo, o vídeo tem... Antigamente, meus vídeos tinham 1 hora de duração, porque tinha várias matérias. Você sabe que determinadas matérias estavam no final do vídeo. Então a pessoa ali, ou ela pulava os vídeos, tá? Mas de qualquer maneira, eu postando um vídeo de 1 hora, tá? O vídeo só tinha 5 minutos de postagem. A pessoa já estava comentando. Sinal que ela não viu a matéria. Era tenso. Porque geralmente cada matéria, se eu dividisse ali por tempo, era uma média de 10 minutos, 10 a 15 minutos por matéria. Aí só juntava tudo, tá? Aí dava 1 hora, 5 matérias, um pouco mais de 10 minutos por matéria. E pessoas postavam bem antes, então dando opiniões ali, sem ver o que estava sendo falado, tanto que o que estava na matéria contradizia o que a pessoa escrevia nos comentários, por incrível que pareça. Só que a pessoa não se dava o trabalho de ir lá ler, de assistir o vídeo. Tá? Pô, né? É meio complicado. Agradeço que as pessoas, como é que fala assim, escrevem nos comentários. Tá? É bacana pra caramba, mas se for comentar sobre o vídeo, pô, veja a matéria primeiro, tá? Porque senão pode ser que passe vergonha. Tá? Mas continuando aqui. As razões para isso incluem o declínio e o envelhecimento da força de trabalho agrícola, bem como o tempo necessário para utilizar as terras. Eles também pediram que o governo esclarecesse as perspectivas de oferta e demanda do arroz e criasse um sistema que permitisse aos agricultores para manter a produção estável. Porra, os caras só querem papinha na boca. Você vê como é que o povo tá ficando, desculpa o termo, tá ficando vagal. Pô, ele quer tudo, ele quer todo o prospecto. Pô, só quer papinha na boca. Pô, quer moleza sentando no pudim. Você vê como é que o troço tá ficando? Mas, pois é. O que é isso? O que tá acontecendo? Políticas do governo japonês de querer dar tudo na mão. Ah, nós vamos criar os seus filhos. Tome aqui subsídio atrás de subsídio para famílias que têm criança. Faz sentido? Ah, o preço do arroz está alto. Então tá, vamos manter o arroz alto para poder deixar o agricultor feliz e o resto da população se fudendo. Essas são as políticas do governo japonês atual. Então isso aqui vai melhorar? Não, só está piorando. Só está fazendo a geração nova, pô, ficar cada vez mais vagal. Aí daqui a pouco reclama, está faltando mão de obra no Japão. Não, não está faltando mão de obra, está faltando bons pagadores. E você vê que tem muita gente que não quer trampar. Verdade seja dita, é tenso pra caramba. Você vê que você vai nos Hello Works da vida, aqui no Japão, vira e mexe e tá cheio, porque tá cheio de gente procurando emprego. Tá? Então é muito complicado. Só para você ver como é que a situação tá, eu não trouxe essa matéria, eu nem sei se eu vou trazer. Mas saiu uma matéria falando que da força de mão de obra estrangeira, pelo menos 30% está insatisfeita com o salário que está ganhando. E eles fizeram essa pesquisa com aqueles cuidadores de idosos, etc. E eles estão pensando, esses 30% estão pensando de sair desse campo de trabalho para ir para outro. Então o que acontece? Adianta ficar trazendo uma pessoa para cá para trabalhar naquela área se ela está indo trabalhar em outra área? Não faz sentido. Então você vê que daqui a pouco vai sobrecarregar o número de gente, por exemplo, que trabalha em hotéis, que é um serviço muito mais leve, dependendo, ganha até melhor que esses dos cuidadores de idosos. Vai sobrecarregar o número de gente trabalhando para lá, e a parte de idosos nunca vai ter gente suficiente. E só trazendo gente para cá, só trazendo gente para cá. Só que nisso que acontece, o número de desempregados começa a aumentar. Cada vez mais de forma exponencial. Muita gente vai me criticar porque eu estou falando esse tipo de coisa, mas é verdade. Então é culpa da própria política do governo japonês, entre
entre aspas, também nessa parte de ficar, dá tudo fácil, dá tudo fácil, dá tudo fácil, tudo fácil. Só que a política realmente, real, para fazer ali, não, vamos mexer na parte salarial, não, vamos mexer, fazer uma regulamentação do negócio deles, não fazem. Tanto que você vê que o salário mínimo no Japão, ele é totalmente disperso. Cada estado tem seu valor. Até antigamente, concordo. Tá? Porque eles falavam assim, nessa cidade tem menos gente do que naquela. Então naquela ali, como é que se fala assim? Tem mais gente, né, o custo é maior. Nessa aqui que tem menos gente, o custo é menor. Então existe essa discrepância. Mas não é a coisa que está ficando mais ou menos por aqui, ultimamente. Claro que existem certas concentrações, ainda existem. Só que o próprio governo japonês já falou que eles vão descentralizar isso. Tanto que já saiu reportagem de empresas grandes que já estão saindo de Tóquio. E aí? Por isso que eu falo, tem muita coisa esquisita rolando por aí. Tem muita política que ainda vai dar muita dor de cabeça para nós estrangeiros aqui no Japão. Muita gente não se conscientizou disso ainda. Mas é aquela velha história. Eu também não posso falar assim, meu amiguinho, vai dar isso, vai acontecer isso, isso e isso no futuro. Porque o tempo passa, as coisas se modificam. Você vê que década de 80 e 90 no Japão foi o boom. Entrou um monte de gente para cá para trabalhar, etc. E muita gente ficou, eu, por exemplo, e outros vieram para cá, acabamos ficando. Nesses vai e volta, mas acabamos ficando por aqui. Tem gente que ficou direto. Só que nisso o tempo passou, muita coisa depreciou. Você vê que o Japão vive tendo buracos. Mas buracos enormes de matar pessoas. Você vê que teve um tempo atrás, caiu um caminhoneiro no buraco, morreu. Puf. Tempos atrás também, uma ou 2 semanas atrás, teve 3 pessoas que foram fazer inspeções num buraco aí, como é que se fala que foi aberto, puf, morreu as 3. Então você vê o que? O tempo está passando, as coisas estão depreciando. As situações estão mudando. E só as pessoas acham que o tempo é igual para tudo. Não é. Então elas não se atualizam e a coisa vão ficando para trás. Na hora que ela percebe, o tempo engole aquelas pessoas, elas ficam assim, é culpa do governo, é culpa disso. Não é. Tá? Porque existe a nossa obrigação também consciencial, só que o governo em si, ele está fazendo as pessoas meio que parar no tempo. Com essa ideia de política de dar tudo, dar tudo, dar tudo. E nisso as pessoas se acomodam. Pessoas acomodadas, no futuro, quando tem mudanças de regras ou algo parecido, elas sofrem. Sofrem mais que os outros. Aí daqui a pouco coloca a culpa em todo mundo, só que nunca nela mesma. Porque ela parou no tempo. Tá? Mas continuando aqui, olha só. A província de Niigata é uma das principais regiões produtoras de arroz do Japão. Embora os produtores de arroz da região de Shuetsu, da província, tenham expressado algum apreço pelo anúncio do primeiro-ministro, Shigeru Kazuishiba, de que mudará o foco para aumentar a produção de arroz, eles também ressaltam que aumentar a produção não é tão fácil como parece. Considerando os efeitos do clima normal dos últimos anos, aqueles que eu venho falando, tudo está mudando. E a perda de produtividade entre os produtores de arroz devido à redução de fato da produção de arroz. Você viu que estão diminuindo a produção de arroz no Japão. Redução de fato da produção de arroz, entre aspas, ajuste de produção, tem sido implementado até agora. Então você vê que eles próprios diminuíram a plantação, a quantidade de arroz plantados também. Né? Então não é só culpa do tempo. Apesar que essa política começou, como eu já vim explicando aqui no canal, há muito tempo, essa política começou com o Kishida. Quem acompanha o canal desde aquela época do Kishida deve se lembrar que eu noticiei isso muito ferrenhamente. Ainda havia falado que ia dar problema isso, e está dando. Tá? Por isso que eu falo para você, quer ficar sempre bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão. Há também preocupações profundas de que o aumento na produção causará uma queda do preço do arroz e da redução da renda. Aí entra um pouco ali da ganância humana, que é foda também. Né? O agricultor diz: quero que seja criado um sistema que permita que agricultores
obtenha renda suficiente para continuar a produção, caso haja excedente de arroz após um aumento na produção. Meu, esquece. Esquece, porque esse excedente de produção não vai ocorrer pelo menos pelos próximos 3 anos. Não rola. Pode ficar tranquilo que pelo menos pelos próximos 3 anos não vai ter excedente. Tá? Japonês, por que você afirma esse tipo de coisa? Eu afirmo. O governo japonês, de tempos em tempos, do jeito que a coisa está, ele vai ter que continuar soltando o arroz. Tá? Então depois ele tem que recomprar, como aconteceu agora. Vai recomprar, então vai abrir um buraco muito grande agora na produção, na produtividade. Isso é fato. Calor miserável. Então detona a produtividade. Tanto que eu já trouxe que nas secas de Hokuriku e Tohoku. Então isso vai detonar a produtividade? Com certeza. Então, aumento no número de turistas no Japão. Eles vão comer mais. Então vai exigir mais arroz. Desastres naturais. Você vê esse de Kumamoto e Kagoshima que teve. Que eu trouxe aqui no canal. Aqui trouxe imagens, algumas imagens. Detonaram plantações de arroz. Só que o governo não soltou para o público. Ó, detonou a plantação de arroz de Kumamoto e Kagoshima. Então teremos menos arroz. Para poder não gerar alarde no público. Então, só que vai ter menos arroz. Eu te trouxe 4 motivos. E bem grandes, por sinal. Então, até acertar todo esse ciclo, esses 4 aqui, meu, isso vai levar anos. Não é uma safra ou 2, é anos. Tá? Vão ser vários anos. Então, não sei que o povo está nessa preocupação toda. E a quinta, que é a pior. A JA, ela inflaciona o arroz quanto ela quiser. Como eu já trouxe em outros vídeos, que as pessoas mal se interessaram por saber. Só que depois, quando tem aumento de arroz, as pessoas... por que será que aumentou o arroz? Só que quando tem informações, ninguém quer saber. É tenso pra caramba. Né? Então, quem sabe da informação, quem sabe do que está acontecendo, ele sabe que ele vai correr atrás para poder estocar certo arroz quando tem arroz barato. Porque ele sabe que esse ciclo de arroz alto e arroz baixo não vai... Como é que fala assim? Não vai parar. Então, quem conseguiu fazer um certo estoque agora, vai ficar bacana. Quem não conseguiu, vai começar a chorar. Tá? Isso porque o arroz precoce, que das colheitas novas, tá, desse ano, um saco de 5 quilos, eu não vi por menos de 4.000 ienes. O mais barato era 4.000 ienes. Tanto que eu postei vídeos aqui, um vídeo aqui no canal, de um arroz acima de 5.000 ienes. 5 quilos. Sendo que o governo japonês disponibilizou arroz de 10 quilos por 4.000 e alguma coisa. 10 quilos, o dobro. Por isso que eu falei, aproveitem. Porque depois vai ter que pagar o dobro. Tá? Então, continuando aqui. Um funcionário agrícola do sindicato central da JA Akita disse: é necessário que o governo declare claramente sua previsão de oferta e demanda do arroz. À luz da previsão equivocada do governo sobre a oferta e demanda, levou ao aumento dos preços do arroz desde o ano passado. Não. Em parte sim, em partes não. Por quê? Um dos maiores percussores do aumento do arroz foi a própria JA. Então você vê que a JA, ela solta, como é que fala assim, comentários para livrar o rabo dela da culpa. Mas ela tem pelo menos 70%, 80% da culpa disso aí. Tá? Mas de qualquer maneira, tanto que eu já soltei que esse ano a JA em determinados locais chegou a inflacionar a 80% o arroz. Isso é só para compra. Tá? Ainda tem o repasse e a questão logística, ainda é a lucratividade, que nisso vai encarecer ainda mais o arroz. Então tem que se tomar muito cuidado pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. Em relação à mudança na política do arroz, houve um aumento de campos, né, e
lavouras onde estão sendo cultivadas, né, em vez do arroz. Então você vê que houve aumento de lavouras em vez dos campos de arroz. E um funcionário diz: levará muito tempo e custará muito para desenvolver os arrozais de novo. Portanto, o apoio do governo nacional e local é essencial. Então você vê que já estão querendo a ajuda do governo de novo. Por isso que eu estou falando. Os caras estão ficando, desculpa o termo, eu não gosto de usar esse termo, mas os caras estão ficando vagabundo. Que tudo é tudo na base do governo. A base do governo diz governo aquilo. Isso não é legal. Isso está deixando a população acomodada. Você já sabe que as próximas gerações de japoneses vão ser todos acomodados. Muita gente vai me xingar, mas olha essa política, você vê que a própria direita está falando, precisamos das ajudas do governo. Porra! Final da Segunda Guerra não tinha ajuda de governo e o Japão se levantou. Por que agora que não tem guerra, os caras estão pedindo, estão chorando pelo governo? Por quê? O tempo foi passando, as gerações foram mudando, tá? E o governo começou com essa ideia de ajuda. Aí agora eles não fazem mais nada sem ajuda. E aí? É tenso pra caramba. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque existem diferenças. É que tem matérias que eu não trago aqui no canal. Igual teve uma matéria que teve um senhor que tomou um golpe de 190 milhões em questão de fraudes de investimento. Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado onde você vai pegar seu assessor de investimento, seu curso de investimento, porque estão dando golpes aqui no Japão, e não é pouco. Então teve um senhor que tomou um golpe de investimento financeiro aqui no Japão de 193 milhões. Não trouxe isso para o canal, né? Porque muita gente já me encheu o saco. Você fica falando isso, daqui a pouco ninguém mais quer investir aqui no Japão e você fica quebrando nas nossas pernas. Porra, já cansei de receber esse tipo de reclamação, então eu tenho parado. Tá? Mas acontece. O que aconteceu? Só que esse dinheiro que esse velho tomou esse golpe ali é dinheiro que é usado para complementar a aposentadoria, porque a aposentadoria das pessoas aqui no Japão são muito poucas. Então o que acontece? A pessoa trabalhou, juntou dinheiro a vida toda, ela vai ganhar uma aposentadoria que é de miséria, de morte aqui no Japão, e ela tem que usar a reserva dela para complementar a aposentadoria. Só que muitos brasileiros acham que não é assim. Por estar acostumado com a ideia de INSS do Brasil, mas aqui é diferente, aqui o buraco é mais embaixo. A aposentadoria aqui é paga uma vez a cada 2 meses. Diferentemente do Brasil que paga todos os meses. Então se a pessoa não tiver uma reserva, não tiver nada, ela vai se fuder. Japonês, você fala assim, pô, você fere meus sentimentos. Pô, existe outra palavra para falar? Se você existir outra palavra, me escreve. Mas que expresse toda a indignação que tem. Todo o problema. Porque não adianta vir com palavra bonitinha que as pessoas não acordam. Né? Aí fica naquele monte de vitimismo. Porque você vê que hoje em dia o que mais tem é vitimismo. Porra. Né? Esse tipo de coisa vai emputecendo, como é que se diz. Então você vê que vai ter esse problema aqui no Japão, a parte de arroz a coisa vai mudar, não vai mudar tão cedo. Por isso que eu falo que quem estocou arroz vai conseguir pegar arroz barato, vai conseguir absorver a inflação, é bacana. Porque se você levar em conta que um saco de arroz vai estar de 10 quilos, vai estar mais de 10 mil ienes, se você consegue comprar um saco de arroz agora do governo por 4 mil e alguma coisa, você consegue comprar 20 quilos. Você consegue absorver muito mais a inflação do que você deixar, como é que se fala, o tempo passar. Seu dinheiro vai render muito mais, porque aqueles outros 5 mil que você gastaria comprando mais arroz, por exemplo, você pode empregar em alguma outra coisa. Em vez de você perder 10, porque com um saco de 10 você compra 20, depois vai ter que dividir, vai ter que implementar mais, você consegue usar esse dinheiro para alguma outra coisa. É uma questão de lógica, mas você vê que tem muita gente que não usa isso. Mas continuando aqui. Em relação à mudança na política do arroz, houve um aumento dos campos, né? Então o funcionário, né, disse: levará muito tempo e custará muito para desenvolver os arrozais. Portanto,
o apoio do governo nacional e o governo local é essencial. Com o número de pessoas trabalhando na agricultura diminuindo e envelhecendo, garantir sucessores é uma questão urgente, mas ele também disse: com a escassez de mão de obra, será difícil atrair pessoas de outros setores. Aí é aquela velha história, né? Se você tem bons ganhos, você vai conseguir atrair outras pessoas. Pô, se já está tendo agricultor que está conseguindo, antes da colheita, 80% de lucro, olha aí. Então, se a pessoa ela não revender o arroz dela, ela vender o arroz dela por conta, ela pode conseguir uma porcentagem ainda maior, porque ela não vai ter intermediador, ela não tem atravessador. Então, a lucratividade, dependendo dela, sem intermediador, é muito maior, só que dá muito mais trabalho também. Só que aí eu te pergunto, as pessoas querem ter trabalho? Mas nem de longe. Tá? Então, continuando aqui. Também houve uma série de declarações de líderes do governo local. A governadora da província de Yamagata, Mieko Yoshimura, enfatizou em uma coletiva de imprensa que precisamos criar um ambiente que olhe para o futuro de 20 a 30 anos. O governador da província de Miyagi, Yoshihiro Murai, que também é presidente da Associação Nacional dos Governadores, disse em uma coletiva de imprensa: quando os preços se tornam instáveis, os agricultores perdem a motivação. Precisamos prosseguir enquanto consideramos cuidadosamente se é realmente aceitável continuar produzindo arroz em ritmo acelerado. Então você já vê que essa topeira, ela não quer produzir arroz. Vou ler de novo. Quando os preços se tornam instáveis, os agricultores perdem a motivação. Precisamos prosseguir enquanto consideramos cuidadosamente se é realmente aceitável continuar a produzir arroz em ritmo acelerado. Não tem como acelerar, meu filho, se você não vai aumentar os campos de arroz. Você vê como é que... Isso porque o cara é o presidente dos governadores daqui do Japão. Você já viu o tamanho da topeira que o cara é. Economicamente, inteligência zero para educação financeira. Tá? Então a gente já sabe que ele, como governador, ele deveria ter um pouco de senso em relação à política de bem-estar da província dele. Você vê que o cara está pouco se lixando, ele está cagando pro povo. Tá? Então você já sabe, né? Então o cara só tem interesse realmente no agricultor, não no povo em si. Tanto que quando o Koizumi ele entrou no poder, ele começou a modificar toda a política na parte do arroz, a JA quis comer ele com farinha. Eu trouxe aqui no canal. Houve um bafafá danado, quase um boicote pro cara. E aí? Só não boicotaram o Koizumi porque a crise do arroz está tão feia que se a JA boicotasse o cara de forma direta, ele ia pegar mal para a JA. Então ficou naquele meio termo. O Koizumi ele aceitou em partes e a JA cedeu em partes. Porque senão o pau tinha comido. Tá? O governador da província de Iwate, Takuya Tasso, declarou na coletiva de imprensa que a província de Iwate foi uma das primeiras a mudar o rumo para aumentar a produção. E expressou uma postura de basicamente acolher a mudança na política nacional e acrescentou: além de introduzir um mecanismo para ajuste dos preços para evitar que os preços caiam devido a um pequeno excedente, também precisamos de uma compensação de renda que garanta a estabilidade do fornecimento do lado da produção. Beleza. Você quer essa compensação? O governo pode dar, mas você tem que garantir a estabilidade do fornecimento. Porque se você não garantir a estabilidade do fornecimento, não tem como dar essa compensação de renda. Porque é muito fácil eles ganhar a compensação, a renda a mais por estabilidade, sendo que não tem estabilidade. Vou dar um exemplo. Ele ganha 100 milhões para produzir 10 toneladas de koshihikari, mas ele só produz 5 toneladas. Ele vai continuar ganhando os 10 milhões? Não. Tem que diminuir isso aí. Mas você vê que
Não é assim que eles pensam. Por isso que eu falo que a situação hoje em dia, por mais que a pessoa pode falar assim, ah, você está sendo muito crítico. Porra, não tem jeito. Se você for olhar para a economia de uma forma, como é que eu falo assim, que faça o país crescer de uma forma sustentável, hoje em dia não dá para você ser muito leniente. Você tem que meter, como é que fala assim, os dois pés na porta e fazer umas políticas meio pesadas, porque senão, caso contrário, não vai rolar. Porque olha só, para você ver como é que já tem gente já pensando grande no futuro lá na frente. Grandes empresas comerciais já estão de olho na África, já que o crescimento populacional gera oportunidades para o consumidor, desenvolvendo produtos farmacêuticos e macarrões instantâneos para onde? Para a África. E aí? É isso que eu falo, é questão de visualizar o futuro, visualizar lá na frente. Por isso que tem a ideia dos ganhos futuros, dos juros futuros. Por isso que quanto mais a pessoa, entre aspas, ela é instruída, quanto mais ela sabe do mercado, educação financeira, etc., ela abre um leque de possibilidade para ela, porque ela sabe que existem várias noções de futuro que muita gente não sabe. E usando esse tipo de informação, ela já consegue visualizar outros campos, em vez de ficar só aqui, olhando para o chão. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque quando a pessoa está triste, quando a pessoa está chorosa, em vez dela olhar para o alto, olhar para frente, para ver um horizonte, para ver novas possibilidades, não. A primeira coisa que ela faz, o que quer? Vira a cara para o chão. Quase uma topeira. Topeira que eu falo, assim, aquele bicho que fica debaixo da terra. Ele enfia a cabeça ali, ele enfia a cabeça para baixo, que ele não tem visão de propósito para mais nada. Então ele perde a visão, campo de visão. Então, sem campo de visão, sem visão de proporção, como é que ela vai ter uma visão de futuro? Aí se uma pessoa fala alguma coisa para ela já dá uma tijolada na pessoa, achando que ela é como se fosse assim, a última vítima da sociedade. É tenso pra caramba. Claro que nós temos que respeitar a dor de cada um. Por isso que deixamos a pessoa de lado, até ela decidir enquanto ela quer tirar o pé dela da lama. Ela quer sair daquela situação. Só que se ela não tentar dar uma virada de visão em relação à situação, fica muito complicado. E se falta informação para ela ainda, fica mais complicado ainda. Por isso que eu procuro trazer bastante informação, que é para ver se as pessoas começam a acordar em relação ao futuro. Tá? Que não precisam seguir aquilo que eu estou falando, mas dá para você ter uma ideia. Pô, a situação tá feia, tá ficando esquisita, tá? O que eu posso fazer para me melhorar? Simples. Não é algo difícil, não é algo trabalhoso, só que dá o primeiro passo, igual fala no Japão, aqui no japonês, que é Hajime no Ippo, dá o primeiro passo ali, depois ir dan ali, a pouco ali, ó. Muita gente não quer. Aí sair correndo para a coisa mais fácil que é pedir ajuda do governo, subsídio do governo. Só que o subsídio do governo, dependendo, não é para sempre. Ele tem um tempo. Aí depois que passou o subsídio do governo, a pessoa fez alguma coisa para mudar a vida dela, dependendo, ela não fez nada. Aí vai continuar o quê? Chorando. É muito complicado. E você vê que as situações aqui no Japão estão cada vez piores. Então, se nós não fazemos nada para tentar mudarmos a situação, cada um por si, não espere a ajuda do amiguinho do lado, porque dependendo não vai vir. Porque dependendo do amiguinho do lado, pode estar numa situação pior que a tua. Né? Sei que foi um vídeo com um papo assim um pouco mais pesado, mas eu espero que isso acorde você para alguma realidade, porque você vê que tem algumas realidades que estão meio complicadas. E você vê que nesse ponto o agricultor japonês ele só olha o lado dele, não olha o lado do povo, ele só quer a ajuda do governo, mas ele não quer tentar ajudar o povo. Aí entra aquela ideia da espiritualidade, energia para quem acredita. Se você quer algo bom, você tem que dar algo de bom para os outros. Se você não quer dar nada de bom para os outros, por que você quer esperar algo tudo de bom para você? Não vai acontecer. Tenso. Por que você acha que tem pessoas, às vezes,
ela enche o cara, faz maldade, 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 daqui a pouco acontece alguma coisa com ela, ela fica assim, ah, eu sou o coitado do mundo, porra. Mas quanto que ela já não fez de nhaca pros outros? E você vê que tem pessoas que são danadas pra pessoa, a pessoa parece assim, que é totalmente aquela pessoa sem graça, algo sem sal, sem açúcar. Mas ela tá sempre ganhando algo de alguém, tá sempre ganhando um sorriso, tá sempre ganhando alguma coisa. Por quê? Alguma coisa ela fez. A não ser que os outros em volta dela sejam totalmente doidos, pirados, que vai ficar dando sorriso, mostrando os dentes para outra pessoa de alegre. Não, não é. Existe essa parte. Tá? Essa parte energética, você vê que tem coisas que se atraem, tem coisas que se repelem. Muita gente ainda não se deu conta disso. Tá? Mas, vida que se segue. Então, procura, como é que se fala assim, ver o que dá para você fazer para melhorar a sua vida, ao seu redor ali, se você quer ter uma melhora de vida. De alguma maneira, porque o primeiro passo tem que ser teu. Por mais que eu te mostre uma série de informações, mas se você não der o primeiro passo para a tua vida, fica complicado. Aquilo que eu sempre falei em muitos vídeos. Você pode estudar para aumentar o seu valor de mercado. Você pode montar um negócio para você ganhar mais, para não ficar dependendo do governo. Tá? Você pode investir no mercado de bolsa de valores, renda variável, renda fixa, etc. Mas para isso eu sugiro que estude um pouco a educação financeira para não ficar à mercê das outras pessoas. E nessa brincadeira... Não, filho, não acabei. Então, tá chamando para jantar, porque agora tô gravando o vídeo, olha a hora. Autônomo não tem tempo, tá? Autônomo tem que trabalhar mesmo, como é que se fala? Não tem jeito. Por isso que eu falo para vocês, você tem que fazer alguma coisa pra gente melhorar na vida. Então você vê que eu poderia estar sentado aqui, de olho, papo pro ar, como é que se fala? Mas não, tô aqui ralando para trazer informação para você. Então eu espero que você pegue essas informações e te ajudem de alguma maneira a você dar um passo para você crescer na vida. Se você enriquecer, tá? Não esquece do Japa aqui não, tá? Dá uma contribuiçãozinha, porque o Japa aqui também anda meio da, como é que fala assim, na pindaíba ultimamente, tá certo? Mas vou ficando por aqui e mais do